Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou Nanda Alfig e hoje decidi falar sobre Kindle e livros físicos, quais são as diferenças, quais são as semelhanças, né? E qual que é a melhor forma de ler livros atualmente, pelo menos no meu caso. Aqui eu vou dar a minha opinião e eu estou há mais ou menos um ano com esse Kindle aqui e eu quero fazer esse comparativo. E espero que vocês comentem qual que é a maneira que você prefere e qual que você vai escolher, né, ler em 2026. Se é um, se é outro, se são as duas formas ou nenhuma. É isso. Bom, começando com as vantagens do Kindle. O Kindle, ele tem essa portabilidade, né, que é absurda. Então, você pode levar ele para qualquer lugar. Ele é bem pequenininho, né, ele não ocupa tanto espaço. Eu não sei quantas gramas que ele pesa, mas não chega a ser nem 300 gramas, eu acredito, com a capinha. E além de ser muito leve, né, e é muito fácil de você levar na bolsa, levar na mochila, em qualquer lugar, o Kindle ele também tem um conforto visual, né, então você consegue ajustar a luz, né, você consegue ler à noite, por exemplo. Eu comprei o Kindle para levar ao trabalho, né, eu tava lendo livros muito grandes, né, calhamaços praticamente, e ocupava muito espaço na minha bolsa, mas também me ajudou muito a fazer leituras noturnas, né, desligar um pouco o celular à noite para ler um livro, e o Kindle me ajudou muito com isso. Então a tela também você consegue ajustar a luz de uma maneira que fique mais confortável. Uma outra vantagem também do Kindle é que os livros, né, costumam ser mais baratos justamente porque não tem aquele custo ali da impressão, né? Então, quem não é muito apegado a livros físicos, o Kindle é uma boa escolha também para você economizar, né? O que você paga ali na plataforma aqui, na ferramenta, né? Se eu não me engano, acho que eu paguei R$600 na época ou mais, eu não me recordo agora. Eu comprei, né, numa promoção. Isso daria mais ou menos uns 12 livros. Mas se você for colocar ali a conta no papel, né, ao longo dos anos, o quanto você pode economizar com livros também, né, é uma forma de você considerar que você vai pagar mais barato. Além disso, né, no Kindle tem o Kindle Unlimited, né, que você paga uma taxa, acho que de R$20, eu não me recordo o valor certo, mas você consegue ler diversos livros que acabam saindo de graça, né? Então você meio que pega ali emprestado esses livros, você fica com eles pelo tempo que você quiser, você lê no tempo que você quiser. Tem um limite também, né? No Kindle Unlimited, ele não é tão unlimited, né? Como o nome diz, mas é unlimited no sentido de você ter essa facilidade. Você consegue ter uma quantidade ali, acho que é de 20 livros de Unlimited, mas livros que você comprou, livros PDFs, etc., você tem um espaço de pelo menos uns 2.000 livros ali, se não me engano. Bom, uma outra coisa também é que o Kindle tem a facilidade de ter dicionários inclusos, então às vezes você tá lendo ali, você não entendeu alguma palavra, você consegue ver ali na hora. Você também consegue traduzir alguns termos. No Kindle você também consegue fazer marcações, né? Você consegue fazer marcação igual você faria num livro com aquela caneta, aquele marcador, né? O marca-página. Você consegue fazer a marcação direto ali no aplicativo. Uma outra coisa também, eu tenho até um vídeo aqui ensinando como você consegue copiar todas essas marcações, né? Como você pode copiar e colar no Notion, você pode colar num bloco de notas do seu computador, num Word. Você consegue copiar e colar em diversos lugares. Eu ensino nesse vídeo que eu vou colocar aqui em cima. E aí você pode conferir também como você pode salvar essas marcações do Kindle. Você também consegue fazer flashcard. O que é flashcard? São aquelas palavras que a gente aprende, quando a gente tá aprendendo uma língua, aí a gente aprendeu uma palavra nova, a gente faz tipo uma brincadeirinha, né? Tipo, qual que é o significado dessa palavra? E aí você responde. Justamente, né, na ferramenta você consegue salvar algumas palavras, né? E essas palavras, elas podem servir de flashcard para você memorizar, para você aprender uma palavra nova também. Uma outra vantagem do Kindle é a praticidade, porque você consegue comprar, em poucos segundos você consegue comprar um livro, você consegue descobrir diversas leituras, né, em uma ferramenta
que você levaria segundos. Se você fosse fazer a compra, por exemplo, numa loja física ou num sebo, por exemplo, você levaria muito mais tempo para encontrar dinheiro. Bom, agora as desvantagens do Kindle, né? O Kindle, ele tem uma limitação ali sensorial, né? Quem é apaixonado por livros, como eu, sabe que o livro tem aquele cheiro de impressão que a gente ama, né? Livro de papel. A gente gosta de folhear, né, página. Tem gente que marca a página, né, dá aquela dobradinha. Aquela sensação física também do progresso, sabe? Quando você vai passando as páginas também, você vê que tá acabando ou que falta pouco para aquele capítulo acabar. Você consegue ver no Kindle também, mas quando é visual, né, quando você consegue sentir ali a textura do papel, você vê, né, as folhas ali se acabando, é uma desvantagem do Kindle. Uma outra desvantagem também do Kindle é a bateria, né? Ela dura muito, né? Ela dura semanas, tem vezes, dependendo do quanto você usa, a bateria pode durar até um mês, mais ou menos. Mas a gente precisa carregar o Kindle para poder ler, né? Então, um livro, por exemplo, você não precisa de energia elétrica. Você simplesmente só pega o livro, abre e lê. Agora com o Kindle não, você precisa, né, você depende muito da bateria, depende muito da energia elétrica para poder carregar. Também uma desvantagem é que o Kindle, para quem gosta de decoração, quem gosta de ter uma biblioteca ali, ter aquela prateleira cheia, o Kindle ele acaba te limitando nisso, porque todos os seus 2.000 livros vão estar dentro, né, do Kindle e não na sua prateleira, né, não vai estar visualmente na sua prateleira. Então, visualmente, né, o Kindle ele perde nesse sentido aí. Agora sobre os livros físicos, né? Quais são as vantagens dos livros físicos? Bom, como eu tinha comentado ali na parte de Kindle, a experiência sensorial, né, que a gente tem, ela é bem completa, né? Então a gente sente o cheiro do papel, a gente sente a textura do papel, da capa, de folhear, né, o barulhinho de virar a página, a gente tem uma experiência sensorial muito melhor. Bom, uma vantagem também do livro é que a gente consegue ter também uma atenção, né, focada ali no livro. O Kindle, ele é um dispositivo, assim como o celular. O livro, a sua atenção, ela vai estar ali 100%, né, focada nas páginas e nos textos. E ainda falando nessa questão da memória, o papel, né, facilita a gente a memorizar trechos, né, a gente encontrar páginas facilmente. O livro ele também tem uma coisa que é o valor afetivo, né, a gente consegue escrever algum bilhete, a gente consegue presentear alguém, né, que a gente gosta com algum livro, a gente consegue deixar anotação, dedicatória. E num Kindle você não consegue fazer isso, porque simplesmente você só vai fazer um download ali na plataforma. Uma outra coisa é que livro, né, não depende de bateria, não depende de energia elétrica. Você simplesmente abre, lê e se diverte. E é uma forma de entretenimento muito gostosa e muito prazerosa também. Agora, as desvantagens do livro físico. O livro, ele pesa, né? Ele ocupa espaço também. E dependendo do lugar que você vai ou o espaço que você tem, o livro, ele é difícil de carregar, né? Então, ele exige algum lugar para armazenar, para você levar. Então, alguma mochila, alguma bolsa. E às vezes você pode acabar estragando o livro também, né? Dependendo de como você leva ou para onde você leva. Então, essa é uma desvantagem muito grande. Outra desvantagem é o preço, né? O livro ele costuma sair um pouco mais caro justamente porque tem o valor que vai para o escritor, que vai para a editora, que vai para a gráfica, que vai para o livreiro. Então o livro ele tem um custo ali, né, um valor agregado que é um pouquinho mais elevado do que você ter um livro digital. Mas eu sugeri num vídeo aqui em cima diversas formas de você ler livros clássicos, né, de graça, como por exemplo Dom Quixote, né, de Cervantes, livros do Machado de Assis, José de Alencar, Shakespeare. Você consegue ler diversos livros de graça. Claro, você teria que ou imprimir ou ler, né, no tablet ou no computador ou no celular, mas, né, isso acaba diminuindo os custos, né, caso isso seja uma preocupação. Então, é uma desvantagem,
né, não deixa de ser uma desvantagem, mas eu tenho uma solução aqui, caso você queira. Uma outra coisa também, né, é que o livro físico, ele não tem uma flexibilidade que a gente teria com o Kindle, de ter ali a facilidade de aprender novas palavras, né, ter um dicionário ali integrado. A gente teria que ter um dicionário do lado para ler o livro. Também exige luz noturna, né, então se você estiver lendo, você vai precisar, sei lá, de uma vela, de uma lâmpada, de um abajur. Então, se você estiver à noite, então à noite você vai depender, se você tem o seu tempo de leitura só à noite, então você vai acabar dependendo muito da luz, né, para você ler. Uma outra coisa também é que quanto mais papel, né, a gente produz, mais lixo a gente produz. Acaba, querendo ou não, tirando recursos da natureza, né? Então, existem livros e gráficas que usam materiais recicláveis ou de reuso. Existem formas também sustentáveis, né? Às vezes de você trocar livros, você vender num sebo, ou, enfim, você repassar, né, o livro. Mas ainda é uma forma que não é tão sustentável assim. Agora, o que eu acho? Eu comprei o Kindle justamente para incentivar, né, as minhas leituras, e tem funcionado muito. Então eu costumo ler os livros impressos. Eu amo o livro impresso, eu não vou deixar, né, de lado. Eu gosto muito, gostaria muito de ter uma biblioteca gigante. Desde criança tenho esse sonho, mas o Kindle, ele consegue me incentivar a ler mais, justamente por essas vantagens que eu comentei com vocês. Então, eu costumo usar as duas formas, né, de leitura, tanto o Kindle quanto o livro físico, porque eu simplesmente amo ler. Então, independente da forma, eu vou amar das duas maneiras. Bom, mas aí num resumo, né, a gente pode colocar o Kindle como uma forma prática de leitura, enquanto o livro físico, ele é a forma mais prazerosa. Então, eu sou o tipo de pessoa que prefere os dois, mas se eu fosse ter que escolher, né, na vida, uma forma de leitura, eu preferia 1000 vezes o livro impresso, o livro físico. Mas eu quero saber o que você acha, qual é a forma que você costuma ler mais. Você costuma ler livros no Kindle, você costuma ler livros físicos, você costuma ler PDFs no tablet, no computador, no celular? Como você costuma ler seus livros preferidos? E, bom, espero encontrar você no próximo vídeo aqui no canal. Me siga, comente, compartilhe com pessoas que você sabe que ama leituras também e que tá na dúvida ali se compra Kindle ou não. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!